O espírito de Piton não chega destruindo, ele chega seduzindo. Enrola-se aos poucos na sua rotina, nos seus pensamentos, nas suas emoções. E quando você percebe, está orando menos, confiando menos, vivendo uma fé sufocada, quase sem ar. Se a sua alma anda pesada, se a palavra já não te alimenta como antes, se a oração virou esforço seco, não ignore esse sinal. Pode ser que esse espírito já esteja te apertando devagar, bloqueando sua comunhão com Deus e te preparando para o golpe final, a paralisia espiritual. Meu nome é José Ferreira, tenho 60 anos. E antes de conhecer Jesus Cristo, vivi mais de 2 décadas no ocultismo. Vi com os próprios olhos o que muitos ignoram. Existem espíritos que não gritam, mas matam em silêncio. Espíritos que não aparecem em manifestações físicas, mas dominam mentes, secam corações e enfraquecem a fé pela raiz. O espírito de Piton é um deles. E hoje, como alguém que conhece o funcionamento desse espírito de perto e que viu muita gente sendo libertada dele, eu vou te mostrar os 10 sinais mais claros de que ele pode estar atuando na sua vida ou na vida de alguém próximo. Mas antes, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber até onde essa palavra vai chegar. Porque se ela chegou até você, é porque Deus quer te despertar, antes que o aperto fique forte demais. E não saia antes do final, porque ao encerrar essa mensagem, eu vou orar com você. Uma oração específica para quebrar o laço do espírito de Piton, que tem sufocado sua fé, drenado sua força e paralisado sua vida espiritual e emocional. Mas atenção, essa não é uma oração qualquer. É um confronto direto, um ato de guerra espiritual contra tudo aquilo que se instalou sorrateiramente no seu coração. Frieza, confusão, cansaço sem causa, travas nos caminhos e silêncio espiritual que virou rotina. Se você sente que algo apertou sua alma nos últimos tempos, fique até o fim, porque essa oração pode ser o momento em que a serpente perde e a presença de Deus volta a ocupar tudo. O primeiro sinal da atuação do espírito de Piton: não grita, não treme, não se manifesta com escândalo. Ele é discreto, ele é interno, ele é silencioso, mas letal. O que acontece é o seguinte: a pessoa continua sua rotina espiritual. Ela ainda frequenta os cultos, ainda canta, ainda levanta as mãos, mas por dentro já não sente mais nada. A oração perde a força, o louvor vira mecânico, a leitura da Bíblia se torna uma tarefa marcada no relógio, e não um encontro com Deus. Você olha para a pessoa e tudo parece normal. Ela está ali, sentada, até participa das coisas da igreja, mas espiritualmente está respirando por aparelhos. Não há mais sede, não há mais paixão, só um vazio quieto que vai crescendo. Esse é o sinal mais perigoso para os desavisados, porque não há escândalo, não há queda moral, há apenas um afogamento interno. O espírito de Piton age exatamente como a serpente que lhe dá nome. Ela não ataca com rapidez, ela se enrola devagar. Ela dá espaço no início, faz você acreditar que está tudo bem, mas a cada suspiro que você solta, ela aperta um pouco mais. E chega um momento em que você simplesmente se acostuma com a falta de ar. É nesse ponto que a pessoa começa a dizer frases como: não tenho vontade de orar, não sinto mais a presença de Deus como antes. Parece que estou no automático. Ou pior, talvez eu só esteja maduro demais para sentir. Mas não é maturidade, é sufocamento. E o maior problema é que, muitas vezes, ninguém percebe, nem o próprio indivíduo, porque o espírito de Piton não causa alarme, ele causa torpor. Você começa a viver uma fé sem fogo, sem lágrimas, sem fome. E esse é exatamente o ambiente que ele precisa para se manter ativo. Uma vida cristã sem vigilância, uma espiritualidade sem entrega, uma rotina cheia de compromissos
e vazia de conexão. Eu vi isso muitas vezes. Pessoas que ainda falavam o nome de Jesus, mas já não tinham prazer em estar com ele, que ainda carregavam a Bíblia, mas já não deixavam a palavra penetrar, que ainda frequentavam a igreja, mas já não se sentiam parte do corpo. Esse é o primeiro sinal, o mais silencioso, o mais aceito e talvez o mais mortal. Se você ou alguém ao seu redor está vivendo isso, não ignore, porque quanto mais tempo se tolera o aperto, mais difícil é perceber o quanto se está longe da vida verdadeira. Mas a boa notícia é, se esse sinal está sendo revelado agora, é porque a serpente pode ser exposta. E se ela for exposta, ela pode ser arrancada. Antes de continuar, quero falar com você que já tentou jejuar e sentiu que algo estava errado. Se já passou por momentos onde parecia que suas orações batiam em um muro invisível, saiba que isso não é coincidência. O mundo espiritual é real e muitas vezes estamos sendo atacados sem perceber. Existem forças que operam contra aqueles que tentam se aproximar de Deus, e o inimigo faz de tudo para que seu jejum não tenha efeito. É por isso que indico o e-book sobre o poder do jejum e da oração. Esse material vai te mostrar como fortalecer sua fé, como identificar ataques espirituais e, mais importante, como se proteger contra eles. Ele está disponível por um valor simbólico, porque o mais importante é que você descubra a verdade. O link está no primeiro comentário. O segundo sinal da ação do espírito de Piton é talvez o mais perigoso de todos. Ele tenta imitar o Espírito Santo. E muitas vezes consegue. Sim, ele não fala com gritos. Ele fala com convicção. E se a pessoa não estiver firmada na palavra, pode acreditar que está sendo guiada por Deus, quando na verdade está sendo conduzida para longe dele. Esse espírito conhece bem o vocabulário cristão. Ele sabe como soar espiritual. Ele sabe como usar versículos fora de contexto, como distorcer uma impressão emocional, como colocar paz em decisões completamente desconectadas da vontade de Deus. É assim que ele age. Não contradiz a Bíblia, ele distorce. Não manda pecar, ele sugere atalhos. Não nega a comunhão, apenas planta desconfiança sutil. E pouco a pouco, a voz que você segue começa a afastar você da obediência. Eu vi isso inúmeras vezes. Pessoas que começaram a ouvir direções espirituais que ninguém mais confirmava. Deus me mandou me afastar da igreja. Estou em uma nova estação. Agora é só eu e Deus. Deus me disse que meus líderes estão em pecado. Ou até mesmo, preciso parar de orar tanto. Deus quer que eu descanse. Você percebe? Tudo parece coerente, parece lógico, até soa piedoso, mas o resultado é sempre o mesmo: afastamento da palavra, da comunhão, da obediência e do quebrantamento. Essa é a falsificação que o espírito de Piton faz. Ele troca a voz do Espírito Santo por uma projeção interna moldada pelas emoções e pelo orgulho. E quem já abriu essa brecha começa a confundir intuição com revelação, desejo com direção, ego com discernimento. E o que mais me assusta é que a pessoa começa a achar que está crescendo, quando na verdade está sendo envenenada. Ela se sente mais madura, mais revelada, mais espiritual, mas já não obedece ninguém, já não se submete, já não aceita correção, já não ouve, só fala. Essa voz que parece guiar é a mesma que mais adiante vai levar ao isolamento, ao desprezo pela palavra, à confusão mental e, em casos extremos, à ruína espiritual. Por isso, se você tem ouvido orientações que te afastam de tudo aquilo que é pilar da vida cristã, comunhão, humildade, palavra, obediência, questione. Porque o Espírito Santo nunca vai te conduzir para fora do corpo de Cristo. Nunca vai validar orgulho. Nunca vai te dar liberdade para desobedecer a Deus em nome da paz.
A voz do Senhor sempre conduz para mais cruz, mais humildade, mais santidade, mais dependência. E se a voz que você tem seguido não te leva para esse lugar, não é Ele que está falando. Esse é o segundo sinal, quando a serpente aprende a sussurrar com voz de anjo. O terceiro sinal pode enganar até mesmo os mais experientes na fé. Um cansaço profundo que não tem explicação física, emocional ou médica. Você dorme, mas acorda exausto, faz o mínimo e já se sente drenado. Não tem doença, não tem diagnóstico, mas também não tem força. E não estou falando de preguiça. Estou falando de uma fadiga espiritual que paralisa. A alma está pesada, o espírito está esgotado, e o corpo apenas reflete essa exaustão interna que não cessa, nem com descanso, nem com lazer, nem com pausa. Esse tipo de cansaço é uma das marcas do espírito de Piton, porque assim como a serpente real, ele sufoca aos poucos. E o primeiro sinal visível desse sufocamento é a perda da vitalidade. Não se trata apenas de ânimo ou disposição. É a ausência da alegria de servir. É como se algo dentro de você tivesse sido desligado. Você ainda comparece aos cultos, mas já não sente mais vontade de participar. Você vai até a Bíblia, mas seus olhos deslizam pelas letras como se estivessem lendo um jornal velho. Você até tenta orar, mas não sabe nem por onde começar, e muitas vezes dorme tentando. Esse esgotamento não surge do nada. Ele é a consequência de vários outros sinais sendo ignorados. Vem depois da voz falsa que confunde. Vem depois da palavra negligenciada. Vem depois do coração fechado para o quebrantamento. E o mais perigoso é que esse cansaço parece justificável. Você diz que está sobrecarregado, que o trabalho está puxado, que a vida está corrida, mas lá no fundo algo sussurra. Talvez você esteja só se afastando da fé. Talvez seja o começo do fim. Mas eu te digo com clareza, nem toda exaustão vem do corpo. Existem opressões que pesam sobre a mente e sobre o espírito. E a missão do espírito de Piton é justamente essa: fazer você acreditar que perdeu a força, quando na verdade teve sua energia drenada por um aperto invisível. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas que estavam bem, firmes, cheias de fogo, e de repente começaram a afundar. Não em pecado, mas em paralisia. Uma inércia espiritual que vai se tornando normal, até virar rotina. Se você tem vivido isso, não ignore. Porque o cansaço que o espírito de Piton causa não vai passar com mais sono ou menos atividade. Ele só recua diante de uma coisa: a presença viva do Espírito Santo sendo reativada dentro de você. A boa notícia é que esse fogo pode voltar, mas a decisão é sua. Você vai continuar se arrastando, ou vai reconhecer que precisa respirar de novo. Esse é o terceiro sinal, quando a alma grita em silêncio e ninguém mais ouve. O quarto sinal é um dos mais perigosos, porque ele não se apresenta como problema. Ele se disfarça de virtude. E quem não estiver atento, confunde pecado com espiritualidade. Estou falando do orgulho disfarçado de santidade. O espírito de Piton, quando não consegue mais calar sua fé ou travar sua leitura da palavra, muda de estratégia. Ele começa a inflar o seu ego com aparência de unção. Você ainda ora, mas agora quer ser ouvido. Você ainda jejua, mas quer ser reconhecido. Você ainda lê a Bíblia, mas apenas para ter argumento, não transformação. Esse é o tipo de contaminação que afasta a pessoa da correção e da submissão. Ela começa a achar que sabe mais que os líderes, que tem revelações mais profundas que os outros, que já está num nível onde ninguém pode mais confrontá-la. E isso acontece aos poucos. A pessoa ainda fala glória a Deus, ainda diz que ama a igreja, mas por dentro já não aceita ser ensinada. Ela começa a olhar para os irmãos com desprezo disfarçado de discernimento. Prega sobre humildade, mas já não ouve ninguém.
Acha que sua consagração é mais intensa, que sua visão é mais pura, que sua intimidade com Deus é superior. O problema é que, por fora, tudo parece zelo, mas por dentro a serpente está enrolada no altar. O espírito de Piton se aproveita dessa arrogância velada para fechar a porta da restauração, porque enquanto houver orgulho, não há arrependimento, e sem arrependimento não há libertação. Eu vi isso muitas vezes. Gente com a Bíblia decorada, com jejum no currículo, com linguagem espiritual afiada, mas com o coração completamente blindado para a voz de Deus. E o pior, essas pessoas passam a distorcer até a palavra para sustentar sua altivez. Rejeitam exortação, riem de conselhos e só reconhecem como voz de Deus aquilo que confirma o que já decidiram. Esse sinal é tão sutil que até quem está caindo não percebe. Mas há um sintoma claro. Quando ninguém mais pode te confrontar, o Espírito Santo também já parou de falar. Se você sente que está nessa posição, onde tudo que te corrige te irrita, onde a Bíblia se tornou uma ferramenta de defesa e não de quebrantamento, acenda o alerta. Isso não é maturidade, é vaidade travestida de consagração. E essa é uma das armadilhas favoritas do espírito de Piton, te deixar convencido, ao invés de transformado. Mas ainda dá tempo. Volte ao lugar de humildade. Volte ao altar, onde a sua santidade não precisa ser vista, só vivida, porque onde há quebrantamento, a serpente não permanece. O quinto sinal é um dos mais tristes de todos. É quando a Bíblia continua presente, mas já não tem mais lugar no coração. O espírito de Piton não precisa tirar a escritura da sua estante, ele só precisa esvaziar seu efeito dentro de você. E é exatamente isso que ele faz. Neutraliza o poder da palavra sem que você perceba. A pessoa continua lendo, mas só por hábito. Os olhos percorrem os versículos, mas o espírito não se conecta. A mente sabe o que está escrito, mas o coração já não se quebranta. E aos poucos, a palavra deixa de ser alimento e vira ritual. Isso não acontece de um dia para o outro. Aos poucos, o espírito de Piton vai tornando o texto sagrado em algo comum. Você começa a pensar, já li isso antes. Esse capítulo não tem nada de novo. Essa passagem é bonita, mas não se aplica mais a mim. É nesse momento que a Bíblia passa a informar, mas já não transforma. Você até cita versículos, mas só aqueles que se encaixam no que você já quer dizer. Os textos que falam de arrependimento, renúncia, obediência, você evita. Prefere promessas. Foge dos princípios e, sem perceber, começa a construir um evangelho personalizado, onde Cristo é citado, mas o eu ainda é o centro. Eu vi isso muitas vezes. Pessoas que conheciam teologia, que falavam bonito, que tinham conhecimento, mas que já não se emocionavam com a cruz, já não choravam com a palavra, já não eram moldadas por ela. Elas usavam o texto bíblico como escudo, como argumento, como arma, mas nunca mais como espelho. E essa é a astúcia do espírito de Piton, fazer com que você carregue a Bíblia no bolso, mas não mais no íntimo, fazer com que você decore versículos, mas não os obedeça. Esse sinal é profundo, porque revela o enfraquecimento da raiz da fé. A Escritura é lâmpada, é espada, é pão. Se ela perde o brilho, o corte e o sabor, a alma começa a definhar. E tudo começa assim, com uma leitura apressada, com um capítulo ignorado, com uma voz interna dizendo, você já sabe o suficiente, mas não é conhecimento que sustenta, é fome. Se você percebe que perdeu o gosto pela palavra, se ler a Bíblia virou rotina sem vida, se você só procura os textos que te agradam, é hora de parar. Essa frieza não veio do nada. E se você ignorar esse sinal, o próximo passo será ainda mais grave. Ouvir vozes erradas como se fossem de Deus. Mas há uma saída.
Ela começa com uma confissão simples e sincera. Senhor, devolve o gosto pela tua palavra, porque onde a Escritura volta a ser viva, a serpente não consegue mais se esconder. Depois que a palavra perde o lugar de honra, o coração começa a buscar outras fontes. Esse é o sexto sinal. A fé começa a se misturar. O altar, que antes era exclusivo de Cristo, passa a dividir espaço com ideias estranhas à verdade. E tudo começa com algo inofensivo. Uma frase compartilhada nas redes sociais. Os cristais têm energia positiva. Um vídeo sobre cura com frequência vibracional. Uma amiga que diz ter feito uma limpeza espiritual com incenso e sal grosso e afirma ter sentido uma paz maravilhosa. Você assiste só por curiosidade. Você pesquisa só para entender melhor. No começo, você até percebe que é diferente do Evangelho. Mas como tudo vem disfarçado de luz, paz, equilíbrio, a resistência diminui. O espírito de Piton adora esse território. Ele não tenta te tirar da fé. Ele quer contaminar sua fé. Afinal, uma fé misturada é uma fé vulnerável. E foi isso que vi acontecer muitas vezes. Pessoas que ainda oravam a Jesus, mas já estavam usando incensos para alinhar a energia. Que ainda citavam versículos, mas carregavam pedras de proteção espiritual. Que ainda diziam glória a Deus, mas falavam de universo, chakra, gratidão cósmica, tudo no mesmo discurso. Isso não é profundidade, isso é confusão. E o mais perigoso, a pessoa não sente culpa. Ela sente que está evoluindo, que agora entende mais coisas, que finalmente desapegou da religião. Mas, na verdade, desapegou da verdade. E por trás de toda essa linguagem bonita, o que há é um altar dividido. Cristo está ali, mas cercado de elementos que ele nunca compartilhou. A cruz virou enfeite, o Espírito Santo virou uma energia impessoal, e a palavra virou mais uma ferramenta de poder. Essa contaminação acontece devagar, mas o resultado é sempre o mesmo. Um evangelho diluído, raso, fraco. O espírito de Piton não quer te afastar da igreja. Ele quer que você continue nela, mas com uma fé contaminada, porque assim você se torna inofensivo espiritualmente. Você canta, mas não rompe. Você ora, mas não resiste ao mal. Você cita versículos, mas já não tem autoridade. Se você tem se sentido atraído por práticas como astrologia, numerologia, cristais, tarô, constelações familiares com fundo esotérico ou sincretismo com outras religiões, acenda o alerta. Isso não é apenas curiosidade, é uma porta. E onde há mistura, o Espírito Santo se entristece, porque ele habita em templos consagrados, não em ambientes compartilhados com trevas disfarçadas de luz. Mas ainda há tempo. Se isso te confrontou, feche as portas. Renuncie, consagre-se novamente e peça a Deus discernimento para identificar toda influência espiritual que veio disfarçada de luz. Porque onde a luz de Cristo brilha com exclusividade, nenhuma serpente permanece enrolada. Depois da mistura, o próximo passo do espírito de Piton é te afastar de quem pode te ajudar. Mas ele não faz isso de forma agressiva. Ele te convence de que o isolamento é sinal de maturidade espiritual. Esse é o sétimo sinal. O afastamento da comunhão se disfarça de santidade. Você começa a sentir que ninguém te entende, que os cultos estão rasos, que o grupo de oração perdeu o propósito, que os líderes estão limitados e então decide ficar um tempo sozinho com Deus. Não há problema em se retirar para buscar. Jesus fazia isso, mas aqui a motivação está contaminada. Não é zelo, é resistência. O espírito de Piton sopra frases como: eles não têm sua profundidade. Você está em outro nível. Deus quer te separar dos imaturos. E você acredita. Começa a recusar convites, evita conversas.
corta amizades espirituais e vai se retirando, pouco a pouco, até estar completamente sozinho. Mas não se engane, esse tipo de consagração não gera quebrantamento. Gera frieza. Você até ora, mas não há resposta. Até jejua, mas não há direção. Até lê a Bíblia, mas não há confronto, porque se isolou da correção. O espírito de Piton sabe que longe do corpo de Cristo você perde vigilância, você perde cobertura, você perde o reflexo de si mesmo, e isso é fatal. Eu vi isso muitas vezes. Pessoas que um dia foram fervorosas, ativas, cheias de vida espiritual, e que hoje estão enclausuradas num deserto que nunca acaba. Porque o espírito de Piton não leva ao deserto para provar, leva para secar. O que começa como busca, termina como bloqueio. E o crente, que antes era parte viva do corpo, agora é um membro isolado, prestes a atrofiar. Se você tem vivido isso e se afastou de tudo em nome de tempo com Deus, analise sua vida. Esse tempo te deixou mais humilde, mais leve, mais apaixonado por Jesus, ou te deixou mais crítico, mais pesado, mais desconfiado de todos? Porque o verdadeiro tempo com Deus gera reconciliação, não afastamento. Traz luz, traz clareza, traz comunhão. Já o tempo que o espírito de Piton oferece te faz fugir da verdade. E quanto mais tempo você passa longe do corpo, mais a serpente aperta. Se esse sinal acendeu dentro de você, tome uma decisão hoje. Volte, não para o sistema, não para a religiosidade, mas para a comunhão verdadeira, porque é nela que o Espírito Santo se move, e é nela que a serpente perde acesso. Depois que o espírito de Piton sufoca a palavra, isola a alma e corrompe a fé com misturas, ele começa a apertar de fora aquilo que já secou por dentro. Esse é o 8º sinal. Nada mais avança, nem na vida espiritual, nem no ministério, nem na área financeira, nem nos relacionamentos. Você ora e parece que não passa do teto, jejua e não sente direção. Tenta retomar os hábitos espirituais, mas algo bloqueia. Tudo trava. As promessas que antes pareciam próximas, agora soam como memória distante. Os planos que antes ardiam no peito, agora esfriaram. E por mais que você tente reagir, parece que está andando com correntes nos pés. Esse tipo de estagnação não é normal. É um sinal claro de que há uma opressão ativa. E o espírito de Piton atua aqui como a serpente que cerca a presa. Ela espera o momento de maior fragilidade para imobilizar de vez. Uma pessoa começa a perder oportunidades sem explicação. Portas se fecham de forma recorrente, negócios fracassam, finanças evaporam, relacionamentos adoecem, a mente se confunde. E tudo isso vai gerando mais peso, mais frustração, mais sensação de abandono. É como se o céu estivesse em silêncio absoluto. Mas o problema não é no céu, é no ambiente espiritual ao seu redor. Esse espírito, quando encontra espaço, estabelece uma atmosfera de travamento. Ele suga a esperança, rouba o ânimo e bloqueia a percepção da presença de Deus. Não porque Deus se afastou, mas porque você foi se desligando aos poucos e agora está preso em um ciclo sem força para romper. Eu vi isso inúmeras vezes. Pessoas sinceras, bem-intencionadas, que estavam com a fé viva e que, de repente, começaram a viver como se tivessem sido esquecidas. Nada mais fluía, nada mais crescia, nada mais respondia. Mas a verdade é que elas estavam oprimidas, não abandonadas. Porque onde há esse padrão de paralisia prolongada, quase sempre há um laço espiritual escondido, e o espírito de Piton age justamente na sombra da normalidade. Faz você achar que é apenas uma fase. Mas já se passaram meses, às vezes anos, e tudo continua estagnado. Se esse é o seu caso, pare de se conformar, pare de justificar, pare de normalizar o que o Espírito Santo quer romper. Você não foi chamado para sobreviver,
Foi chamado para frutificar. E se nada mais se move, é hora de confrontar o que está amarrando. Porque onde o nome de Jesus é invocado com entendimento, toda serpente perde o controle. Se até aqui você percebeu os sinais e eles acenderam algo dentro de você, entenda uma coisa com clareza: nenhuma libertação começa por gritos. Ela começa por reconhecimento. A primeira chave para romper com o espírito de Piton é simples, mas exige coragem. Admitir que algo entrou, porque tudo que é negado permanece. Mas tudo que é exposto à luz começa a perder força. Esse espírito opera no oculto. Ele se alimenta da negação, da racionalização, da ideia de que é só uma fase. Mas não é uma fase, é uma opressão disfarçada. E ela só sai quando você olha no espelho espiritual e diz: eu deixei brechas, eu tolerei o que devia ter renunciado, eu preciso de libertação. Durante meus anos no ocultismo, eu vi uma coisa se repetir em quase todos os casos de opressão. O orgulho era o último escudo que o espírito usava para não ser expulso. A pessoa sabia que estava mal, sabia que as coisas não iam bem, mas não queria admitir. A verdade é que Piton ama quando você finge que está tudo bem. Ama quando você prefere manter as aparências. Ama quando você tenta resolver sozinho. Ama quando você diz que está cansado, mas não reconhece que está sufocado. Por isso, a primeira chave é um confronto com o ego. É quando você se coloca diante de Deus sem maquiagem espiritual e diz: Senhor, eu reconheço que minha vida está travada, que minha fé esfriou, que me afastei da palavra, que me isolei, que me contaminei com outras fontes e que, mesmo sabendo disso, continuei empurrando para frente. Essa oração, feita de coração, sem teatro, tem mais poder que qualquer grito de libertação. Porque onde há verdade, o Espírito Santo age. Onde há confissão, há quebra de legalidade. E onde há arrependimento sincero, a serpente não encontra mais morada. Não espere sentir algo para reconhecer. Não espere alguém te confrontar. Se a palavra já te expôs, então agora é você quem precisa se render. Não como vítima, mas como filho que entende, tolerou o que devia ter resistido. Essa é a primeira chave. Sem ela, as outras não funcionam, porque Deus não liberta quem se justifica. Deus liberta quem se humilha. E se você chegou até aqui, é porque Ele já está chamando. Agora, a escolha é sua. Vai continuar tentando controlar com frases espirituais? Ou vai abrir o coração e deixar a luz entrar? A serpente começa a perder força no exato momento em que você para de negar e começa a reconhecer. Depois que a luz entra pelo reconhecimento, é hora de dar o segundo passo, e esse passo tem peso espiritual real: renúncia e confissão. Não basta apenas admitir que algo entrou. É preciso romper com o acordo que permitiu a entrada. Durante meu tempo no ocultismo, aprendi que nenhum espírito permanece sem permissão. Às vezes, essa permissão é explícita: práticas, pactos, palavras liberadas. Mas na maioria das vezes, ela é sutil. Ela vem por pensamentos alimentados, emoções não tratadas, decisões não confrontadas. E tudo isso cria legalidade, ou seja, espaço espiritual para que o inimigo permaneça. O espírito de Piton trabalha assim. Ele entra por uma brecha, se acomoda num comportamento e se fortalece em silêncios. Ele fica onde não há confronto, e por isso a renúncia precisa ser falada, com a boca, com clareza, com autoridade. Veja bem, a Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Esse princípio também se aplica na libertação. Você precisa dizer: em nome de Jesus, eu renuncio a toda a influência do espírito de Piton na minha vida. Renuncio ao orgulho espiritual, ao isolamento, à frieza, à contaminação com práticas estranhas. Renuncio às mentiras que aceitei como direção de Deus.
Eu fecho todas as brechas que foram abertas, conscientes ou inconscientes. Essas palavras ditas com sinceridade não são fórmulas mágicas, são declarações de guerra, são rompimentos espirituais, porque tudo que você declara com fé diante de Deus é registrado no mundo espiritual. A confissão é tão importante quanto a renúncia. Porque quando você confessa algo, você tira do escuro e entrega para Deus tratar. É diferente de expor para a vergonha, é expor para a cura. Muitos permanecem presos porque renunciam o que fizeram, mas não confessam o que sentiram. Renunciam práticas, mas não confessam motivações. E aí o espírito encontra brecha de novo. Por isso, seja específico. Se houve mágoa que abriu porta, confesse. Se houve envolvimento com práticas espirituais contaminadas, declare. Se houve orgulho disfarçado de unção, fale. Se houve frieza, apatia, crítica constante, coloque tudo diante de Deus. E não apenas pense, fale. Use sua voz como ferramenta de libertação, porque é com a voz que se dá ordem. E é com a voz que se rompe alianças. Essa é a segunda chave. E ela só tem efeito quando feita com o coração rendido. Porque não é sobre repetir frases, é sobre declarar ruptura espiritual com o que te aprisionou. Hoje, se você já reconheceu os sinais e sente que essa palavra está te confrontando de verdade, então não adie. Fale agora. Rompa agora. Porque quanto antes você declarar guerra, mais cedo o ciclo será quebrado. Depois da renúncia e confissão, muitos acham que a batalha terminou. Mas a verdade é que a libertação se firma no ambiente certo, e esse ambiente se chama comunhão. Essa é a terceira chave. Não caminhe sozinho. Quem quer permanecer livre precisa estar debaixo de cobertura espiritual. O espírito de Piton age com mais força quando encontra alguém isolado. Sozinho, sem discipulado, sem prestação de contas, sem amizade espiritual. Você vira presa fácil. E isso é algo que aprendi até mesmo no lado das trevas. Os espíritos impuros preferem aqueles que se afastaram do rebanho. Eles sabem que, longe do corpo de Cristo, a vigilância diminui, a resistência enfraquece e as mentiras ganham volume. Por isso, depois de confessar e romper, você precisa voltar. Voltar para a congregação. Voltar para a liderança espiritual que confronta em amor. Voltar para os amigos que te edificam. E aqui não estou falando de religiosidade, estou falando de proteção espiritual real. Você precisa estar perto de quem ouve a Deus, de quem pode orar com você, de quem pode perceber pelo Espírito quando algo está errado, de quem te chama para o centro quando você começa a sair pelas bordas. Muita gente se perde depois da libertação porque volta para casa sozinha, sem discipulado, sem direção, sem rede de apoio. E no começo até parece que está tudo bem, mas aos poucos as antigas vozes voltam. Os velhos hábitos se insinuam. A antiga frieza tenta retornar. E como não há ninguém por perto, a serpente encontra espaço para se enrolar de novo. A comunhão é o ambiente onde o Espírito Santo habita com liberdade. E onde ele está, as trevas não suportam permanecer. Durante o tempo em que estive mergulhado no ocultismo, vi muitas pessoas sendo libertas e, em poucos meses, voltando para o ciclo de opressão. Sabe qual era o padrão? Todas elas se afastaram da comunhão. Romperam com o Espírito, mas também romperam com a cobertura. E isso enfraquece a alma. Por isso, se você está sendo tocado por essa palavra, se já reconheceu, renunciou, confessou, entenda, agora é hora de se reconectar. Procure uma igreja bíblica, viva, com pastores íntegros e compromisso com a verdade. Esteja entre irmãos que oram, que escutam, que te levantam quando você cair. A fé pessoal é essencial, mas a proteção comunitária é vital, porque a serpente só permanece onde há solidão. Essa é a terceira chave, e muitos ignoram ela por orgulho.
Mas quem ama sua liberdade espiritual, valoriza a cobertura que Deus instituiu. Libertação não é só expulsar o que estava errado, é preencher o espaço com o que é eterno. Essa é a quarta chave, ser cheio do Espírito Santo. Jesus foi claro quando contou a parábola da casa varrida, Mateus 12, 43, 45. Um espírito imundo sai, a casa fica limpa, mas vazia, e como não encontra resistência, ele volta e traz reforço. O que isso ensina? Que a libertação verdadeira não termina com a saída da serpente. Ela só se completa quando o Espírito Santo ocupa tudo. E esse enchimento não é emocional, é relacional, é diário, é cultivado com intencionalidade. O espírito de Piton aperta onde há vazio. O Espírito Santo enche onde há sede. E aqui está algo que aprendi na prática espiritual, tanto nos dias no ocultismo quanto na jornada com Cristo. Ambientes espirituais se moldam ao conteúdo. Se a sua vida estiver cheia de ruídos, distrações, orgulho, pecado tolerado, o Espírito Santo se entristece. Mas se estiver cheia de palavra, adoração, obediência e clamor sincero, ele transborda. E quando ele transborda, não há espaço para a serpente. Por isso, ser cheio do Espírito não é uma experiência de um culto ou uma oração forte. É um estilo de vida. É manter o altar aceso mesmo quando ninguém está vendo. É cultivar uma intimidade que não depende de emoção, mas de devoção. Como fazer isso? Vida de oração constante. Não só pedidos, mas entrega, louvor, gratidão, intercessão, palavra viva todos os dias, não como obrigação, mas como alimento. Leia devagar, medite, escreva, ore sobre o que leu. Adoração verdadeira. Louvor não é só música, é coração rendido. Adore em casa, no caminho, no secreto. Santidade prática, decisões diárias que agradam a Deus. Fuga da aparência do mal. Pureza nos olhos, nos ouvidos, na língua. Jejum com propósito. Negar o corpo para fortalecer o espírito. Jejue por clareza, por sensibilidade, por alinhamento. Essas são as ferramentas que constroem um ambiente onde o Espírito de Deus não apenas visita, mas habita. E uma vez que ele habita, não há espaço para o espírito de Piton respirar. Essa é a quarta chave, e talvez a mais poderosa, porque onde o Espírito Santo reina com liberdade, toda serpente foge. Se você quer permanecer livre, se quer crescer, se quer frutificar, encha-se dele, todos os dias. Não com ansiedade, mas com constância, porque a plenitude de Deus em você é a garantia de que a opressão não terá lugar. Se até aqui você ouviu cada sinal e entendeu cada chave, então precisa saber, isso não é só teoria. Eu já vi esse espírito ser expulso com os próprios olhos, e não foi em um evento cheio de gritaria. Foi em um quarto simples, com um homem quebrado, mas com o coração pronto para se render. Lembro como se fosse hoje. Ele me procurou com um olhar cansado. Não era apenas físico, era espiritual. Havia peso nos ombros, confusão nos olhos e uma dor que ele não conseguia explicar. Era cristão há anos, conhecia a Bíblia, tinha até servido como líder, mas ultimamente tudo havia parado. A oração secou, a palavra parecia vazia, o ministério travou, a casa mergulhada em silêncio espiritual, a mente cercada de pensamentos de abandono, culpa e até desistência. Ele disse: Mateus, parece que estou sendo sufocado por dentro. Eu me afastei de tudo, mas ainda falo de Deus. Só que não sinto mais Deus. Aquelas palavras bastaram. Eu sabia com quem estávamos lidando. Ali, naquele lugar, oramos. Não foi oração longa, nem alta. Foi direta, com arrependimento e autoridade. Ele começou reconhecendo as brechas, o orgulho sutil, o afastamento da comunhão, o desprezo crescente pela palavra. Depois, renunciou com a boca tudo que o espírito de Piton havia construído. Vozes falsas, pensamentos de grandeza, frieza, isolamento. Por fim,
Ele pediu que o Espírito Santo ocupasse tudo e que o que não fosse de Deus saísse. E então, o silêncio veio. Um silêncio pesado no ambiente. Mas no mundo espiritual, algo estava quebrando. Os olhos dele se encheram de lágrimas. A respiração ficou leve. Ele caiu de joelhos, não por força física, mas por quebrantamento. E quando se levantou, disse apenas uma frase: "Eu sinto que posso respirar de novo." Ali, naquele momento, o espírito de Piton foi expulso, sem espetáculo, sem histeria, mas com poder. Porque onde há humildade, confissão, renúncia e enchimento do Espírito Santo, o inferno não permanece. A vida desse homem mudou, não por mágica, mas porque ele não apenas foi liberto, ele permaneceu posicionado, voltou à comunhão, reacendeu sua vida devocional, passou a vigiar as vozes que ouvia, as companhias que mantinha, os conteúdos que consumia. E eu te conto isso por um motivo, porque o mesmo pode acontecer com você. O espírito de Piton é real, mas ele não é soberano. Ele atua onde encontra brechas, mas é expulso quando encontra verdade. Esse foi apenas um dos casos. Mas a dinâmica é sempre a mesma, onde há rendição, há libertação. Ser liberto é um marco, mas permanecer livre é uma decisão diária. A maioria das pessoas pensa que a libertação é o ponto final da guerra, mas a verdade é que ela é apenas o início de uma nova caminhada. O espírito de Piton, como qualquer outro espírito opressor, pode até ser expulso, mas ele tentará voltar. E se encontrar a casa vazia, desprotegida, ele entra com mais força. Por isso, depois da libertação, a vigilância precisa aumentar. Não é medo, é sabedoria espiritual. Durante meus anos no ocultismo, vi pessoas que foram libertas com lágrimas, quebrantamento, experiências profundas com Deus, mas meses depois estavam mais frias do que antes. Por quê? Porque não cuidaram da liberdade que receberam, não cercaram a mente, não protegeram os olhos, não filtraram os relacionamentos, não estabeleceram uma rotina de devoção real. Libertação sem vigilância é terreno fértil para recaídas, e o espírito de Piton trabalha com ciclos. Ele espera sua distração, sua vaidade, sua carência, sua crítica silenciosa, e volta com a mesma estratégia, só mais bem camuflada. Por isso, aqui vão princípios práticos para manter sua vida livre e firme. Alimente seu espírito todos os dias. Não espere sentir vontade. A vontade vem depois da disciplina. Leia a palavra, medite, ore, mesmo sem emoção. Permaneça cercado por pessoas que te confrontam com amor, gente que ora com você, que percebe quando algo mudou, que não tem medo de perguntar: "Está tudo bem mesmo?" Corte pela raiz tudo que enfraquece sua intimidade com Deus. Conteúdo tóxico, conversas inúteis, práticas neutras que roubaram sua sede. Cuidado com o que te exalta. Toda voz que massageia seu ego e te isola do corpo de Cristo não vem do Espírito Santo. Jejue regularmente, não apenas por petições, mas por sensibilidade espiritual. O jejum alinha seu interior com o céu. Vigie as pequenas concessões. O espírito de Piton nunca entra pela porta da frente. Ele se aproveita de brechas sutis, um orgulho ignorado, uma ferida não curada, uma verdade relativizada. E o mais importante, seja intencional em permanecer cheio do Espírito Santo. Não há espaço para a opressão onde há plenitude de Deus. A sua liberdade não está nas mãos dos outros, ela está no seu posicionamento, na sua vigilância, na sua obediência. Jesus já venceu. Mas é você quem precisa manter as portas fechadas. Se você decidiu romper com esse espírito, então decida também cuidar da sua casa espiritual, porque liberdade verdadeira não é só sair da prisão, é impedir que o carcereiro volte e encontre a cela aberta. O erro de muitos não é cair,
é não perceber os sinais antes da queda. O espírito de Piton não volta gritando, ele volta sussurrando. Não chega com choque, chega com concessão. E se você ignorar os primeiros sinais, quando perceber, ele já está enrolado novamente ao redor da sua fé. É por isso que depois da libertação, você precisa aprender algo que poucos valorizam: discernir o início do ciclo, os pequenos desvios, os pensamentos tolerados, as atitudes que parecem inofensivas, mas são rachaduras no espírito. Tudo começa assim. Você acorda e não sente mais tanta necessidade de orar. A Bíblia fica para depois, e o depois vira nunca. O culto que antes era prioridade, agora vira mais um compromisso. Logo depois vêm os pensamentos. Não tem problema pular hoje. Não preciso me justificar. Deus conhece meu coração. Essa música aqui nem fala de Deus, mas também não me afasta dele. Sabe o que isso é? O começo do laço. Porque o espírito de Piton é paciente. Ele sabe que não precisa destruir de uma vez. Basta sufocar aos poucos. Você começa a se afastar de quem te edifica. Começa a se irritar com mensagens de confronto. Começa a resistir à correção. E começa a achar que já está maduro demais para ser discipulado. Esses são os primeiros movimentos da serpente. Se você os ignora, ela entra. Se você os confronta, ela recua. Foi por isso que Jesus disse: vigiai e orai, não para criar paranoia, mas para manter a casa limpa. Durante minha caminhada, vi crentes experientes caírem não por fraqueza, mas por descuido. Gente que expulsava demônios, mas tolerava o orgulho. Gente que conhecia a palavra, mas brincava com pequenas concessões. E o pior, gente que foi liberta, mas caiu por não levar a vigilância a sério. Por isso, eu te digo com todo temor e amor, não ignore os pequenos sinais, a irritação que se repete, a apatia que cresce, a vontade de se isolar, o desprezo por palavras que antes te quebravam. Seja sensível, e se perceber qualquer um desses sintomas, haja. Volte ao altar, confesse rápido, rompa cedo, porque quanto mais cedo você identifica o veneno, mais fácil é arrancar a serpente. Esse é o segredo de quem permanece livre. Não é força, é vigilância. Não é sobre nunca ser tentado, é sobre saber reconhecer quando algo estranho entrou na sala. O espírito de Piton perde força quando você se recusa a aceitar o primeiro aperto. E quanto mais sensível você for ao Espírito Santo, mais imune você se torna às armadilhas sutis. É verdade. O espírito de Piton tem nome, tem estratégia, tem método, tem astúcia. Mas ele não tem uma coisa: autoridade sobre quem está debaixo do governo de Cristo. E isso precisa ficar claro para você. Durante os anos em que estive envolvido com o ocultismo, conheci muitos espíritos. Vi como operam. Aprendi suas formas, suas rotas, suas fraquezas. E posso te garantir, nenhum deles permanece diante de um coração verdadeiramente rendido ao Senhor Jesus. Porque quando Cristo reina, o espaço que antes era do engano, agora é ocupado pela luz. E onde há luz, as trevas não resistem. O problema é que muitos crentes conhecem o nome de Jesus, mas ainda não o entronizaram de verdade em todas as áreas da vida. Falam de Jesus no domingo, mas deixam que o ego governe a segunda-feira. Cantam louvores com os lábios, mas guardam rancor no coração. Dizem que são livres, mas continuam flertando com o controle, com a vaidade, com a indiferença. E o espírito de Piton sabe disso. Ele não teme a liturgia, ele teme o senhorio. Quando Jesus é só um discurso, o inimigo permanece. Mas quando Jesus se torna o rei do pensamento, das emoções, das decisões e dos desejos, a serpente não encontra onde se esconder. Você precisa entender isso. Libertação não é só expulsar algo, é entronizar alguém. É colocar Cristo no centro, todos os dias. É viver
não mais para si mesmo, mas para aquele que pagou o preço completo na cruz. A palavra diz que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Essa vitória é real, é definitiva, é irreversível, mas ela precisa ser aplicada na sua vida com decisão e constância. Se o espírito de Piton encontrou espaço, foi porque algo ficou vulnerável. Mas se Cristo for o centro, toda influência maligna será desalojada. Você não precisa viver sufocado, não precisa viver no automático, não precisa viver em ciclos de estagnação, frieza, vaidade disfarçada. Você pode viver livre, se, e somente se, Jesus for o Rei. Essa é a diferença entre quem vive de experiências esporádicas e quem caminha em autoridade. Lembre-se, o espírito de Piton tem nome, mas Jesus tem o nome acima de todo nome. E quando esse nome é proclamado com fé e vivido com obediência, não há serpente que permaneça. Se essa mensagem te confrontou, te expôs ou simplesmente te fez enxergar coisas que antes você ignorava, então não a trate como apenas mais um vídeo. Não passe por cima do que o Espírito Santo pode estar te dizendo agora. Porque eu vou te dizer com toda sinceridade, palavras como essa não vêm por acaso. Se você chegou até aqui, se ouviu cada tópico, se algo queimou aí dentro, é porque Deus está te chamando para romper de vez com tudo aquilo que te sufocava por dentro. Muitos não dão atenção. Acham que estão no controle. Dizem que vão mudar na próxima semana, mas o tempo vai passando e a serpente vai apertando. Outros até reconhecem, mas não agem. Ficam com vergonha de pedir ajuda, ou acham que só com oração já está resolvido. Mas não confrontam os ciclos, não mudam as rotinas, não rasgam o coração. E o que acontece? Voltam para o mesmo lugar, para o mesmo torpor, para o mesmo laço. Eu vi isso dezenas de vezes. Crentes sinceros. Pessoas que amam a Deus, mas que não romperam com o orgulho, com a vaidade, com as concessões, e por isso continuaram presas. Mas também vi o oposto. Vi pessoas simples, com lágrimas nos olhos, que disseram: eu não quero mais sobreviver, eu quero viver em liberdade. E essas foram libertas. E não só libertas, transformadas. Porque Deus não quer só te tirar do sufoco. Ele quer te ensinar a respirar novamente, a viver com leveza, a caminhar com direção, a ser cheio da presença dele todos os dias. Mas tudo começa com uma escolha. Você pode sair desse vídeo como entrou, ou pode fechar essa página com uma decisão que muda tudo. Se essa palavra falou com você, não se esconda, não racionalize. Responda, volte ao altar, dobre o joelho, ore, se necessário peça perdão, se necessário busque ajuda espiritual, mas não ignore o chamado. E se você quer que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que, como você, podem estar sendo sufocadas sem perceber, compartilhe. Talvez alguém próximo esteja vivendo tudo isso, e você seja a ponte para a libertação que essa pessoa tanto precisa. E se você sentiu que essa palavra foi uma resposta direta de Deus para a sua vida e deseja nos ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse, que libertam, ensinam e edificam, considere deixar um super thanks aqui abaixo. Essa ajuda financeira, por menor que seja, nos permite alcançar mais pessoas, traduzir mensagens como essa e sustentar o canal com excelência. Mas, acima de tudo, que você saia daqui com convicção. Você foi chamado para andar livre, para viver debaixo da autoridade de Cristo e para nunca mais permitir que o espírito de Piton encontre espaço na sua vida. Se você chegou até aqui, não foi à toa. Essa palavra te confrontou porque o Espírito Santo está te chamando de volta à respiração espiritual verdadeira. Hoje, tudo aquilo que o espírito de Piton tentou sufocar, sua fé, sua paixão por Deus, sua identidade em Cristo, será restaurado. Mas não com fórmulas, não com palavras decoradas, com rendição,
com guerra, com autoridade. Essa oração não é leve, é um ato de confronto. É uma resposta direta contra tudo aquilo que se infiltrou na sua alma com aparência de cansaço, espiritualidade ou nova estação. Agora, se prepare, porque vamos orar juntos. E se você orar com o coração aberto, a serpente vai perder e o Espírito Santo vai reinar novamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus de justiça e verdade, hoje nos colocamos diante de Ti com reverência, mas também com urgência. Porque ouvimos Tua palavra e reconhecemos que há coisas dentro de nós que não vieram do Teu Espírito. Há silêncios que toleramos, há friezas que normalizamos, há rotinas espirituais que carregamos sem vida, sem sede, sem resposta. E agora entendemos. Não era só cansaço, não era só distração, era um espírito sutil, frio, sorrateiro, que apertou a nossa fé e nos deixou respirando apenas o mínimo. Por isso, hoje, com temor, mas também com sinceridade, reconhecemos nossas brechas. Reconhecemos que toleramos o orgulho espiritual, que resistimos à correção, que nos afastamos da comunhão verdadeira, que lemos Tua palavra como quem folheia um livro qualquer, e que muitas vezes seguimos vozes que não vieram do Teu trono. Perdoa-nos, Senhor, pelas portas que abrimos com a vaidade, com o isolamento, com a autossuficiência, pelas vezes que fingimos que estávamos bem, quando na verdade já estávamos nos apagando por dentro. Perdoa-nos por negligenciar o altar secreto, por desprezar os sinais, por calar a consciência quando o Teu Espírito nos alertava. Hoje, Espírito Santo, nós não queremos mais encobrir, queremos expor, queremos confessar, queremos ser curados. Tu disseste em Tua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. E por isso, nós nos prostramos, não com palavras bonitas, mas com um coração rasgado, não com desculpas, mas com arrependimento. Não queremos seguir em frente com aparência de santidade e coração vazio. Queremos recomeçar. Queremos que o Senhor desfaça o aperto espiritual, mas também nos ensine a vigiar para nunca mais cair nas mesmas armadilhas. Pai, reconhecemos que fomos enganados, mas hoje escolhemos a verdade. Reconhecemos que andamos no automático, mas hoje pedimos: reacende em nós o fogo que se apagou. E antes de qualquer palavra de guerra, antes de qualquer clamor de autoridade, nós nos humilhamos, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado, e é com esse coração que nós te pedimos: tem misericórdia de nós. Lava-nos com o sangue de Jesus, desconstrói todo orgulho espiritual. Perdoa as decisões apressadas, os silêncios convenientes, os conselhos que ignoramos, e prepara-nos, Senhor, porque a partir deste momento não há mais espaço para máscaras. Não há mais espaço para acordos ocultos. Não há mais espaço para a serpente que sufoca em silêncio. Hoje nós reconhecemos e nos arrependemos profundamente, sinceramente, totalmente. Amém. Agora que confessamos as brechas, agora que deixamos a luz de Deus entrar onde antes havia sombra, chegou a hora de tomar posição. Porque o arrependimento nos purifica, mas é a renúncia que rompe os acordos. E todo espírito que se aproveitou do nosso silêncio, da nossa frieza, do nosso orgulho, vai perder hoje o direito de permanecer. Vamos orar agora com autoridade, não como vítimas, mas como filhos, não com dúvida, mas com convicção, porque o que foi reconhecido agora será arrancado. E o espírito de Piton vai ouvir: a casa não é mais dele. Senhor Jesus, Tua cruz foi suficiente. Tua morte pagou o preço completo. Tua ressurreição garantiu nossa vitória. E é com base nessa vitória que agora, em Teu nome, nós rompemos com tudo o que o inimigo tentou construir dentro de nós.
Em nome de Jesus Cristo, renunciamos toda a influência do espírito de Piton sobre nossas mentes, emoções, decisões e atmosferas. Renunciamos à frieza espiritual que normalizamos. Renunciamos ao orgulho travestido de zelo. Renunciamos ao isolamento disfarçado de consagração. Renunciamos à mistura de verdades com doutrinas estranhas. Renunciamos ao desprezo pela tua palavra viva. Declaramos com nossa própria boca nenhuma palavra contrária, nenhuma opressão espiritual, nenhuma serpente terá domínio sobre a nossa vida. Toda legalidade que foi aberta, mesmo sem perceber, agora está sendo fechada pelo sangue de Jesus. Todo pensamento, sentimento, lembrança ou comportamento que abrigava esse espírito, nós cancelamos agora. Senhor, declaramos quebra de todo vínculo invisível, de toda raiz espiritual que deu entrada à serpente, de toda contaminação herdada por palavras, pactos familiares, práticas do passado ou acordos feitos no silêncio da alma. Clamamos, tudo o que não nasceu do teu espírito, que caia agora. Tudo o que foi mantido por religiosidade, por vaidade, por necessidade de controle ou por medo, nós rasgamos agora. Espírito Santo, entra nos cômodos secretos da nossa alma. Aponta os objetos, os hábitos, os relacionamentos, os pensamentos, tudo aquilo que foi alimento para esse espírito maldito. E que agora, pela tua autoridade, seja removido, expulso, cancelado. Declaramos sobre nossa vida, o espírito de Piton não tem mais acesso, não tem mais direito, não tem mais domínio. Ele não vai mais apertar nossa fé, não vai mais silenciar nossa oração, não vai mais confundir nossa mente, não vai mais usar nossa boca para sustentar o orgulho. Senhor, se alguma área da nossa vida ainda serve de abrigo para esse espírito, nós entregamos agora, sem medo, sem negociação, sem justificativa. Declaramos diante do céu, diante da terra, diante do inferno, nós pertencemos a Jesus Cristo. O governo da nossa casa é dele, a voz que seguimos é a dele, o altar que erguemos é só dele. E tudo o que está em desacordo com isso, seja expulso agora, em nome de Jesus. Espírito de Piton, nós te identificamos, te denunciamos e te expulsamos. Você não é bem-vindo, você não é tolerado, você não é temido, você é derrotado. Saia da nossa vida, saia da nossa mente, saia da nossa rotina, saia do nosso corpo. Saia das nossas decisões e leve com você todo o peso, toda a frieza, todo o bloqueio, toda a apatia. Leve toda a confusão, toda a distorção da voz de Deus, todo o orgulho que te protegia. E nós selamos agora, pelo sangue do Cordeiro, todas as brechas que um dia foram abertas. Não há mais espaço. A casa agora está ocupada, porque Jesus reina. E onde ele reina, serpente nenhuma resiste. Amém. A serpente foi expulsa, as brechas foram fechadas. Mas agora, Senhor, não queremos apenas uma casa limpa, queremos uma casa cheia, porque a tua palavra diz que, se a casa for deixada vazia, o espírito imundo pode voltar, e voltar pior. Por isso, Deus, não nos deixa apenas livres, nos restaura. A seguir, entraremos juntos na parte 3 da oração, restauração da vida espiritual. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos agora mais do que livramento, te pedimos restauração. Queremos voltar ao lugar onde nossa alma respirava com leveza, onde a tua presença era suficiente, onde a oração não era esforço, mas desejo, onde a palavra ardia como fogo dentro do peito. Deus, restaura o que foi apagado. Reconstrói o que o espírito de Piton tentou destruir. Reativa o que estava adormecido. Dons, ministérios, discernimento, lágrimas. Devolve o brilho aos nossos olhos. Restaura a fome pela tua palavra. Restaura o prazer de te buscar no secreto. Restaura o temor que nos fazia dizer não às tentações, mesmo em silêncio.
Restaura o coração que se alegrava só por estar na tua casa. Senhor, remove o entulho que se acumulou na alma. Remove os escombros das decepções, da religiosidade, da frieza disfarçada de maturidade e constrói de novo um altar puro, um espírito quebrantado, uma fé viva. Espírito Santo, vem como fogo que consome o velho e dá forma ao novo. Queima toda a apatia, toda a distração, todo o entorpecimento que ainda ficou. Sopra sobre nossos ossos secos. Desperta a sensibilidade espiritual. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz com clareza, não as vozes do orgulho, da alma ou da serpente. Pai, se nos tornamos religiosos, restaura a intimidade. Se nos tornamos mecânicos, restaura a paixão. Se nos tornamos críticos, restaura a pureza. Não queremos ser apenas bons crentes aos olhos das pessoas. Queremos ser filhos rendidos aos teus olhos. Queremos andar com consciência da tua presença, com amor pela tua correção, com prazer na tua vontade, mesmo quando ela nos confronta. Senhor, remove de nós toda a casca espiritual, toda a dureza de coração, todo escudo construído por decepções com homens, e nos devolve a doçura de andar contigo como no princípio. A oração que era seca, transforma em encontro. A leitura que era fria, transforma em revelação. O louvor que era repetição, transforma em adoração genuína. Não queremos mais performance. Queremos presença, queremos peso de glória, queremos lágrimas verdadeiras, decisões profundas, santidade prática. Senhor, que tudo o que estava sufocado volte a respirar agora. A fé, a esperança, o chamado, a intimidade, e que o teu Espírito Santo nos ensine a proteger esse lugar restaurado, a cultivar cada dia esse novo fôlego, a priorizar o que importa, a não tolerar mais o que apaga. Porque hoje não queremos apenas estar libertos, queremos ser inteiros de novo. Essa é a oração de quem foi ferido, mas decidiu viver, de quem foi sufocado, mas agora escolhe respirar com liberdade espiritual no centro da tua vontade. Amém. A casa foi limpa, a alma restaurada. Mas agora, Senhor, enche com o teu Espírito, porque não queremos apenas nos afastar do mal, queremos nos aproximar da plenitude, queremos ser vasos cheios, não apenas libertos, mas governados por tua presença. Vamos orar agora a parte 4, enchimento do Espírito Santo, e que ele tome cada espaço que antes foi ocupado por trevas. Espírito Santo, tu conheces cada canto da nossa alma, cada espaço que foi sufocado pelo silêncio, cada área que estava vazia, negligenciada, esquecida. Mas agora, com a casa restaurada, nós te pedimos, enche-nos. Não apenas um pouco, não apenas por momentos, enche até transbordar. Toma o lugar do orgulho que saiu, toma o lugar da vaidade que renunciamos, toma o lugar da frieza, do cansaço, da religiosidade. Toma o centro, Espírito de Deus. Governa nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Fala onde antes o inimigo sussurrava. Direciona onde antes havia confusão. Sela onde antes havia rachadura. Santo Espírito, queremos ser morada viva e permanente. Não queremos experiências passageiras, queremos uma relação profunda e constante. Queremos andar no Espírito, falar no Espírito, discernir pelo Espírito, decidir com o Espírito. Tira de nós toda distração, tudo o que compete com tua voz, tudo o que divide o trono. Seja Senhor da nossa agenda, seja Senhor das nossas conversas, seja Senhor da nossa memória, da nossa história, do nosso futuro. Enche, Espírito Santo, até que a oração transborde sozinha, até que a palavra nos corte com doçura, até que a adoração nos leve ao chão com reverência. Não queremos mais a aparência, queremos presença, queremos ter sensibilidade para ouvir quando tu dizes não,
coragem para obedecer quando tu chamas, constância para permanecer quando todos desanimam. Queremos o fogo puro, não emoção, fogo que consome a vaidade, que depura a motivação, que purifica o altar. Espírito de Deus, enche-nos com teus dons, enche-nos com teu fruto, enche-nos com tua compaixão, batiza-nos com fome, fome de santidade, fome de intimidade, fome de mais de ti, não para sermos grandes, mas para te amarmos mais profundamente. Faz da nossa vida um ambiente onde tu habitas, não visitas, habitas, e que esse enchimento seja o selo da libertação. A marca visível de que a casa está cheia, a alma está viva e a serpente não tem mais lugar. Toma tudo, Espírito Santo, até que não reste nada de nós e só reste a tua presença. Amém. Agora que o Espírito Santo está entronizado, agora que não há mais espaço vazio, chegou a hora de quebrar os últimos resquícios, os ciclos repetitivos, as travas silenciosas e o isolamento que nos mantinha vulneráveis. Porque onde o espírito de Piton operava, ele deixava rastros, rastros de paralisia, rastros de portas fechadas, rastros de relacionamentos quebrados. Mas hoje, até os rastros serão apagados. Vamos orar juntos a quebra de ciclos, travas e isolamento. Pai, em nome de Jesus, depois de renunciar, confessar, ser restaurado e cheio do Teu Espírito, nós te pedimos agora, quebra os ciclos. Ciclos de repetição, ciclos de perda, ciclos de confusão, ciclos de estagnação que voltavam sempre no mesmo mês, no mesmo ambiente, com as mesmas palavras. Hoje, nós colocamos todos eles diante da Tua autoridade e declaramos: esses padrões não se repetirão mais. Essas travas que nos cercavam sem explicação, hoje perdem o poder. Essas portas que se fechavam sem motivo, nós abrimos agora com a chave do reino. Essas áreas que nunca prosperavam, nós consagramos agora ao Senhor da provisão. Quebra, Deus, o silêncio que nos prendia. Quebra a sensação de que não éramos dignos de romper. Quebra a acusação que dizia que não daríamos certo. Quebra o espírito de autopiedade, de autossabotagem, de inércia. Quebra também as travas emocionais, relacionamentos que não avançam por medo, comunicações interrompidas por mágoas, corações bloqueados pela insegurança. Que toda voz de acusação que dizia, você não vai conseguir, seja agora silenciada pela tua voz que diz, eu sou contigo. E, Senhor, toca agora também a raiz do isolamento. Porque o espírito de Piton adora trabalhar com o afastamento. Ele nos separa, nos convence de que ninguém entende, nos coloca contra os irmãos. Mas hoje nós oramos, quebra o espírito de divisão, cura o que foi quebrado na comunhão, refaz os vínculos que o orgulho cortou, leva-nos de volta ao corpo, mas ao corpo verdadeiro, ao ambiente de arrependimento, humildade e confronto em amor. Não queremos mais caminhar sozinhos, queremos ombro, correção, intercessão, comunhão verdadeira. E onde houver frieza na amizade espiritual, restaura. Onde houver desconfiança, limpa. Onde houver ofensa, cura. Nós declaramos agora que não vamos mais andar cercados de pessoas, mas espiritualmente sozinhos. Não vamos mais frequentar cultos e viver como órfãos. Hoje te pedimos, Senhor, reconecta, restaura, reposiciona, tira-nos da caverna, coloca-nos no centro da tua vontade, planta-nos na casa certa, na estação certa, no ambiente certo. E que tudo aquilo que estava travado, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, ministerialmente, comece a fluir sob tua direção. Em nome de Jesus, quebramos agora todo padrão repetitivo de miséria, de escassez, de promessas não cumpridas, de chamadas não respondidas, de portas sempre entreabertas, mas nunca escancaradas. Nós dizemos, chega, o ciclo termina aqui. Hoje começa um novo tempo.
E todo o ambiente que ainda sustentava o aperto do espírito de Piton, agora é dominado pela paz do Cordeiro. Recebemos tua bênção, tua liberdade, teu sopro novo sobre a nossa casa, sobre o nosso espírito, sobre nossa história. Porque o tempo da serpente acabou, e agora é o tempo da presença. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, é porque algo foi quebrado, algo foi restaurado, e a serpente perdeu. Então deixa isso marcado aqui nos comentários. Escreva: a serpente não reina mais. Só isso. Seja um selo público daquilo que Deus fez em secreto. E se essa oração falou com você, não pare por aqui. O próximo vídeo traz um testemunho real de alguém que foi libertado de um ciclo espiritual que quase destruiu sua família. Você precisa ouvir. Clique agora e continue, porque onde há libertação, Deus sempre continua escrevendo uma nova história.